Ação. Nós estamos aí com uma série chamada Profecias Messiânicas, começamos na quarta-feira. Só queria dar uma explicada assim, que nós havíamos antes falado que seria todos os domingos e todas as quartas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer todos os domingos, porque é um assunto um tanto complexo e realmente demora tempo para a gente. Eu queria assim, pedir a vocês essa colaboração. Nós teremos nas quartas, pode ficar tranquilo, falaremos outro assunto, mas assim, este assunto da série nós estaremos fazendo aos domingos, tá bom? E nós teremos, como base dessa série, este livro aqui, ó, muito bom, recomendo para você, chamado No Caminho para Emaús. É um livro mais técnico, né, de uma linguagem mais técnica, tem como aqui o editor-geral, o Jack Duncan. Jack Duncan é um judeu bem estudioso dessa parte profética, e será muito oportuno você estar conosco, tá bom? Bom, aqueles que porventura forem hebraístas, e de repente releve aí, quem sabe, em algum momento, algumas pronúncias do meu hebraico, né? Não sou um especialista em hebraico, o que estudei no seminário foi suficiente para mim fazer uma pesquisa, realmente não segui a linha acadêmica, mas o que aprendi me ajuda a pesquisar, a procurar e a tentar compartilhar com vocês também, tá bom? Então aqui de uma maneira especial, estamos à disposição. Vamos ouvir o tema de hoje à noite da série Profecias Messiânicas, a semente. E o que quer dizer a semente? O que Gênesis 3,15 tem a dizer para nós? Eu gostaria que você pudesse ficar bem atento e atenta a isso aí, pois é um assunto muito importante. Meu nome é Célio Barcelos, eu atuo como pastor aqui em Pirassununga, e é sempre um prazer poder falar com você. Você que está aí do outro lado, seja aqui em São Paulo, em qualquer parte do Brasil ou do exterior. Seja bem-vindo, e será muito oportuno passarmos essa série sobre profecias messiânicas com você aqui. Será muito oportuno mesmo, tá bom? Tá bom? Mas vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu vou colocando o slide, que a gente vai mostrar os slides para você aqui, tá bom? Quero bastante a sua atenção. Vamos aqui então. Essa daqui, deixa eu ver se vai. Ok. Muito bem. Aqui. Isso. Eu quero fazer uma oração antes. Senhor, obrigado pela oportunidade de falar aos amigos, que neste momento o poder do céu esteja com cada um, e que de uma maneira especial o Espírito Santo venha derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Ilumina-nos com o texto sagrado agora, com esta mensagem, e que toque ao coração dos nossos queridos internautas aqui na internet. E obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é a semente, né? Nosso título, melhor, o tema da série é Profecias Messiânicas, e o título de hoje, a semente. Vocês estão vendo aí um desenho? Esse desenho é uma arte do meu filho, o Kairos. Kairos, graças a Deus, é um garoto talentoso, o Senhor Deus tem conservado o talento dele. Por ocasião da pandemia, eu pedi para ele escrever, eu estava fazendo uma poesia e pedi para ele retratar a poesia, e ele pegou e retratou essa cena, Gênesis 3,15. Interessante, ele pegou e retratou direitinho, né? Ele pegou ali a cruz, a cabeça da serpente cortada, do lado de cá a fruta, né, mais popularmente conhecida como a maçã. A Bíblia não fala qual é o fruto, e o pecado, e fez a associação entre o vírus do Covid-19 com o vírus do pecado. E aí ele fez essa arte linda, né? Realmente ficou sensacional. É uma arte aí do meu filho. Parabéns ao garoto, né? A gente procura incentivar sempre aí que ele seja uma bênção para Deus, que ele use os talentos dele para o Senhor. Gênesis 3,15, vamos lá. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que texto interessante e intrigante. Esse texto é o nosso primeiro candidato a texto messiânico, da profecia messiânica, né? Vamos assim dizer. O destaque desta profecia, está no contexto da maior decepção humana.
que é o quê? O pecado. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e causou destruição, tristeza, morte, né, dor. Isso, infelizmente. A serpente. A serpente é o primeiro enigma, né? Tem que ver com o objeto da maldição, né? O que é a serpente? A descrição da serpente, dotada de fala, inteligência e conhecimento, mostra superioridade até aos seres humanos. Então, quando você pega a descrição de Gênesis, quando fala da serpente, não é uma serpente qualquer. Não é uma cobra como essa que está na tela e você está vendo aí. Ela não é uma cobra qualquer. Tá? Não é a descendência da serpente que se opõe à descendência da mulher, mas a própria serpente. Isso é interessante. A própria serpente é que se opõe à descendência, à semente. A palavra descendência é a mesma que semente. Então, a luta travada de Gênesis 15 está entre a semente e a serpente. Tá? Então, vamos lá. Do enigma, o texto 3,15 de Gênesis soa como um enigma, né? Contém elementos simbólicos ali. Nós acabamos de ler aqui, né? Vou ler novamente o texto, acho que vale a pena. Eu queria que você pudesse, em oração, estar estudando esse assunto, ele é muito importante. Vale a pena você ter um pouquinho de atenção. Separe esse tempo aí agora para este momento. Aqui diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então fala de um conflito envolvendo serpente, mulher e semente. 3 elementos aqui, simbólicos. Vamos lá então. Só que aí eu quero falar com vocês agora uma análise poética disso aqui. Vocês estão vendo na tela, ficou um pouco pequeno, mas eu acho que dá para vocês verem. Isso aqui é uma estrutura chamada de estrutura quiástica. O quiasmo é uma espécie de paralelismo poético hebraico para facilitar o entendimento. Por exemplo, vocês estão vendo as letras A, B, C, aí depois vem D no meio, né? C, B, A, ao contrário. Correto? Então, aquele formato ali é como se fosse um C ao contrário, é o chamado quiasma, o ki, a letra ki grega, né, dá esse termo quiasma. O quiasma é uma forma que especialmente os hebreus ali, no contexto do Oriente Médio, eles utilizavam muito. Então, quando você pega Gênesis 3, os versos 1 a 5, o que aparecem lá? Serpente, mulher, Deus ausente, proibição de comer da árvore. Isso é o que aparece no texto. Quando você vai para o ITB, os versos 6 a 8, diz lá Adão, Eva e as vestimentas. O C, os versos 9 a 13, está Deus, Adão e Eva. Vamos esquecer o centro por enquanto, o D, depois a gente vai falar do D. Vamos pegar agora o C, o inverso, né? C, D, CBA. Lembrando que é o paralelismo que eles fazem. Então, o C, os versos 16 a 9, o que aparece ali? Deus, Adão e Eva. Quando você coloca com o outro C, dos versos 9 a 13, o que aparece lá? Deus, Adão e Eva. Isso é o paralelismo. O B, os versos 20 a 21, coincide com o B, 6 a 8. Adão, Eva, vestimentas. E o A, né, versos 22 a 24, com o A 1 a 5, aparece o quê? Deus sozinho, proibição de comer da árvore. Lá está o quê? Serpente, mulher, Deus ausente, proibição de comer da árvore. Está vendo só o paralelismo? E o D, o que é o D? O D é a parte central do quiasma. Aqui está o centro. Os versos 14 e 15 são o centro. E o que está no centro desse quiasma? O que está no centro desse texto? O que está no centro dessa perícope? Vamos colocar dos versos 1 a 24 de Gênesis 3. O que está no centro? O D, os versos 14 e 15. Deus e a serpente. O antagonismo entre Deus e a serpente. Então, de acordo com os estudos que a gente fez, e aqui nós queremos chegar ao final, o que simboliza, então, esse D, correto? Esse Deus serpente aí, ok? Que é semente e serpente. Vamos lá. A serpente. Em harmonia com Gênesis 3,15,
As escrituras hebraicas utilizam a figura da serpente como representação do inimigo cósmico de Deus. Então, quando você pega Isaías 27:1, Salmo 74, versos 13 e 14, você vai ver, dentro do contexto escatológico, ok? Dentro das escrituras hebraicas, o termo, a figura da serpente, como uma representação do inimigo cósmico de Deus. E aí, a gente precisa agora saber um pouquinho da serpente no Antigo Oriente Médio. Por exemplo, na literatura dos povos desse período, a serpente era uma representação sobrenatural e imortal. Então eles viam a serpente como um bicho sobrenatural e imortal. Era um ser cheio de conhecimento, sabedoria e de qualidades negativas. Era a personificação do mal e do caos. Pare para pensar nisso. Ou seja, era a provocadora de morte. Então, isso aqui dentro do contexto do Oriente Médio. As culturas, da mitologia, agora vamos avaliar. O que a mitologia babilônica pensava da serpente? A serpente, Tiamat era o nome da serpente dentro da mitologia, que era um monstro mau que desafiava Marduk, o deus, na Babilônia. Tá? Lá nos egípcios, na sua mitologia, a serpente era descrita lutando contra o deus da luz. E na literatura ugarítica, o ugarítico, na realidade, era uma espécie de escrita que já é extinta, existiu ali por volta de 1500 a.C., na cidade de Ugarit, que não existe mais também, próxima à região da Síria. Então, na literatura ugarítica, o deus Mot instiga o deus da vida, que é Baal, a entrar em batalha contra a serpente Shaliat, de 7 cabeças. Isso é mitologia ugarítica. Então, a figura da serpente, ela tem essa coisa sobrenatural, imortal, que desafia os deuses, essa coisa toda. Então, vamos lá. Na Bíblia hebraica, o que a gente pode ver? O termo messiânico de Gênesis 3,15 reaparece em Gênesis 4,25. Correto? E eu vou ler Gênesis 4, já li Gênesis 3,15, vou ler 4,25 para vocês. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então vamos lá. Olha só. A palavra acite, porém, é aqui o verbo, de Gênesis 3,15, reaparece no nome de Sete. Então esse verbo, por, né, que está lá em Gênesis 3,15, reaparece agora no contexto do nascimento de Sete. O nome Sete deriva da forma verbal sat, que é apontado. Em ambas as passagens, a palavra está associada com o termo semente, zerá. Então, a palavra semente ou descendente, descendência, perdão, zerá. E aí vem assim, ó, porém, acite, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, zerá, semente, tá a mesma coisa, Gênesis 3,15, tá vendo? Então, pôs o nome de Sete. Deus me concedeu Sat, outro descendente, Zerá, Gênesis 3,15. Então, Eva está fazendo aqui um trocadilho, nesse contexto de Gênesis 3,15, em 4,25, com o nascimento de Sete. Então, esses textos, eles ecoam as mesmas palavras técnicas, por e descendência, nos orientando a ler Gênesis 3,15 em conexão com Gênesis 4,25. Então, quando você for ler Gênesis 3,15, você leia Gênesis 4,25. Você tem que fazer essa conexão. É muito importante isso aqui. A Bíblia é inteligente, viu, gente? As pessoas aí que são céticas, que não creem na Bíblia, eles acham que a Bíblia é extremamente inteligente, tá bom? Ela é simples, em que qualquer pessoa em que tiver com o coração aberto pode entender, mas ao mesmo tempo ela é profundo conhecimento, tá bom?
acadêmico, vamos assim dizer, erudito. Isso é muito importante. Vamos lá, então. A natureza da semente. Então, avaliando aí nesse contexto do nascimento de Sete, tá? Então, a gente está vendo essa imagem, imaginando Adão e Eva tendo um filho, correto? Vamos lá. Já que em Gênesis 4,15, a palavra semente não carrega um significado coletivo, porém é específico, né, para Sete como indivíduo. Então, lá quando a gente olhou em Gênesis 4,15, ali nos mostra que, nesse contexto, tá bom, a gente pode perceber que ali está dentro de um contexto de Sete. Né? Quando Sete nasce, era um indivíduo, tá bom? Um indivíduo. Perdão, o texto ali é 4,25, tá? Desculpa, é só depois eu tenho que corrigir. Pode-se concluir que a semente, em Gênesis 3,15, semelhantemente, pode referir-se a um indivíduo específico. Então, se em Gênesis 4,25, semente se refere a Sete como uma pessoa, pode-se concluir que em Gênesis 3,15, semente é um indivíduo também. Não é uma forma coletiva. Não há vários messias. Tá? Então, em Gênesis 4,25, por ocasião do nascimento de Sete, Deus é o sujeito primário da operação. Eva aparenta ter tido a intuição profética da presença divina associada com a semente. Então, próxima de dar à luz, ela identifica Deus como o objeto direto de sua gestação e do seu parto. Então, Eva, ela coloca assim, Deus como o objeto direto da sua gestação e do parto dela também. Ela está reconhecendo, porque ela fora, juntamente com Adão, os participantes ali, os originários da história do pecado, do sofrimento, da dor. E ela, mais do que ninguém, com propriedade, faz essa associação. Olha só que legal. Então, por ocasião do nascimento de Caim, lá em Gênesis 4:1, né, ali diz o seguinte, a gente já foi lá para Gênesis 4:1, diz assim, ó, ela concebeu, né, coabitou ali, ó, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim. E então diz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Então, antes do nascimento de Sete, né, nasceu Caim, claro. E aí, quando ela concebeu Caim, o que ela disse? Adquirir um homem, o Senhor. Interessante. Ela faz associação com Deus também. Yahvé. Aqui está o tetagrama que aparece. Você sabe que o judeu não pronunciava o nome de Deus, ele chamava Yahvé. E ali eles colocaram as vogais Adonai. Eles chamavam Adonai, o Senhor. Eles não chamavam por respeito. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Mas vamos lá. Então, a conexão particular entre Gênesis 3,15 e Gênesis 4,25, bem como outros textos, indica que a figura messiânica em questão transcende um mero rei local humano. Então, olha só. Gênesis 3,15, quando fala, desculpe, gente, da semente, não está se referindo a vários reis, mas se referindo a um rei não meramente humano também. Isso é muito interessante. Na verdade, o texto aponta para além do rei Davi, que é o rei da dinastia davídica, de onde veio o Messias. Ou seja, vai para um ser sobrenatural e de dimensão cósmica. Então vamos lá. A semelhança da serpente, lembra? Lembra que a serpente aqui é vista como um ser cósmico, não simplesmente como algo mitológico do ponto de vista dos babilônios, dos ugarit, que eles colocaram a mitologia ali. Tá? Mas assim, dentro desse contexto hebraico, eles, aqui dentro da Bíblia hebraica, é vista como um ser mitológico que vai agora num confronto com o Messias, com a semente. Semente é a serpente. Vamos lá. No contexto da tradição judaica, a Septuaginta, ela mostra algo para a gente interessante. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, escrita por volta de 250 a.C., por cerca de 70 sábios, por isso leva o nome de Septuaginta, 70 eruditos judeus, né?
E ali no século III, antes da Era Comum, ela foi produzida. E lá, os tradutores ali, né, os eruditos, o pronome hebraico hu foi traduzido pelo pronome grego autós. Então, por exemplo, o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este autós, aqui já é a versão grega, não está lá hu, né? Então aqui está a versão grega. Este autós vigiará contra a tua cabeça e tu vigiarás contra o calcanhar dele. Interessante, né? Então vamos lá. Além da Septuaginta, tem também o Targum palestino. O Targum palestino é um nome dado à tradução de comentários em aramaico da Bíblia hebraica, esses comentários, tá bom? Eles foram escritos compilados da Bíblia hebraica, eles, né, compilados ali no período, talvez, do segundo século, primeiro século, né? Na verdade, o Targum em si, esse tipo de literatura, já é desde muito antes, correto? Ele já é um período bastante tempo, talvez do quinto século antes de Cristo ali, e vai até a Idade Média, uma coisa mais ou menos assim, tá? Mas então, o que que diz aqui? O Targum palestino, esse especialmente ali do primeiro século da nossa era, interpreta a serpente como um símbolo do demônio. Olha. Então, para o Targum, esse arqui-inimigo será subjugado pelo rei Messias no fim dos tempos. Vocês estão vendo? Então, tanto a Bíblia hebraica, né, a Septuaginta, a literatura judaica agora, essa questão da tradição judaica, ela vai apontando essa figura, né, esse simbolismo da serpente com a semente para um cataclisma final, um embate final, né? Ou seja, o rei Messias no fim dos tempos lutando contra o demônio, já no contexto do Targum. E olha só o que o Targum descreve. Ó, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente da tua descendência e a semente da descendência dela. E será que quando a descendência da mulher, né, guardar os mandamentos da lei, eles investirão contra ti e te ferirão a cabeça. Mas quando abandonarem os mandamentos da lei, tu investirás contra eles e os ferirás no calcanhar. No entanto, para eles há de ser um remédio, para ti não há de ser nenhum. E no futuro eles farão paz com o calcanhar nos dias do rei, o Messias. Então aqui é um livro de tradição judaica, tá, gente? Eles fazem uma mescla das escrituras e dentro da tradição daquilo que eles acreditavam. Muito bem. Dentro da tradição também existe lá o Bereshit Rabbah. O Bereshit Rabbah, este antigo comentário rabínico do livro de Gênesis, ele aplica esse texto à vinda do Messias. O Bereshit Rabbah é um comentário, é um texto religioso, que foi escrito ali por volta de 300 a 500 da nossa era, também chamado de Midrash. Basicamente, eles eram um tratado homilético acerca do livro de Gênesis. Então, quando eles comentam o verso 14, lembra do quiasma? Que eu falei para vocês que os versos 14 e 15 estavam no centro do quiasma? Então, os rabinos, aqui no contexto da Midrash, eles entendem o seguinte, ó, todos os dias da tua vida. Vai lá no texto que está lá, né? Então, esses estudiosos rabinos concluíram que a batalha contra a serpente durará até os dias do Messias. Portanto, a aplicação messiânica de Gênesis 3,15 está bem atestada na Bíblia hebraica, na tradição judaica também. Isso é muito interessante. Então, enquanto a Septuaginta identifica o personagem Messias, que esmaga a serpente, né, o Targum e a Midrash, embora envolvam o povo de Israel, apontam a vitória final e definitiva do Messias no final dos tempos. Entendeu? Apesar de ter o povo de Israel no meio, e aí entra essa questão, por exemplo, será que os judeus pensam, o Messias já veio mesmo? Nós estamos aguardando o Messias. Então, os cristãos entendem que o Messias já veio. E os judeus ainda não. Muitos acreditam, outros não. Vamos lá. E o que o Novo Testamento tem a dizer para nós? Bom, Gálatas 3,16, perdão, refere-se ao teu descendente, que é Cristo. Então, Paulo era judeu,
foi educado numa escola rabínica, a escola de Gamaliel. Era um exímio conhecedor da Torá, dos profetas, dos salmos, e ele foi um dos autores do Novo Testamento, um dos que mais escreveram no Novo Testamento. E o mais interessante é que Paulo ele faz agora essa conexão de Gênesis 3,15 com a perspectiva escatológica que ele vai formalizando ali no contexto do Evangelho. E aí, em Hebreus 2,14, né, e quando alguns atribuem Hebreus à autoria de Paulo, explica o sacrifício de Cristo em termos que relembram o processo em Gênesis 3,15. É muito detalhado. Vocês podem até anotar essas passagens, se vocês quiserem, tá? Depois vocês dão uma conferida em conexão com Gênesis 3,15. Nós não vamos ler, por causa do nosso tempo, a gente entende aí. Apocalipse 12:11 fala da grande serpente que foi derrotada pela morte do lutador pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar um pouco do Evangelho. João escreveu o Evangelho de Jesus numa perspectiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O servo sofredor. De Isaías 60. De Isaías 50, né? Ali, 52, 53. Ali, os judeus tiveram dificuldade de aceitar Jesus como Messias porque Jesus estava na cruz, como um dos piores bandidos. E no contexto, eles olharam somente para o Messias como guerreiro, vencedor, e não houve espaço para o sofredor, que a própria escritura hebraica mencionava, que o Messias sofreria também. E aí o que acontece? Quando João agora, lá na ilha de Patmos, escreve o Apocalipse, ele não fala agora de cordeiro na perspectiva do Evangelho somente. Porque quando João usa o termo cordeiro lá no Evangelho, ele usa o termo aminós. Tá bom? É o cordeiro sofredor. Porém, quando ele utiliza cordeiro em Apocalipse, ele utiliza arnion. Arnion é um cordeiro que possui características marciais, pronto para a guerra, pronto para a batalha e pronto para guerrear com a serpente, ou para guerrear com o dragão, porque ele já utiliza o termo dragão. Correto? Então, esse cordeiro, ele tem a sua força lá do cordeiro sofredor. Tá? Arnion, pronto para a batalha. E aí, eu quero ler esse texto agora com vocês, que é Romanos 16:20. Estamos caminhando aqui para o final. Aqui diz o seguinte, Romanos 16:20, diz assim, ó. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Tá vendo só? Paulo dá o nome à serpente. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O que Paulo está falando aqui? Paulo está fazendo uma alusão mais clara de Gênesis 3,15 aqui. Ele está sendo bem claro. Paulo é um judeu, compreendedor. Ele compreendedor de Gênesis 3,15, das profecias do Antigo Testamento. Ele agora, o que ele faz agora? Ele faz uma alusão bem clara de Gênesis 3,15. Paulo utiliza a mesma linguagem e os mesmos termos de Gênesis 3,15. Esmagar e pés. Paulo não colocou isso aqui à toa, irmãos. Paulo não colocou isso aqui à toa. Paulo identifica o sujeito correspondente ao ele, por trás da semente de Gênesis 3,15, como o próprio Deus. O sujeito aqui, o principal aqui, Deus, ou seja, Deus esmagará a cabeça da serpente. Esmagará Satanás, o diabo, a antiga serpente. Então, Paulo aqui está apontando para um evento futuro, correto? E o ato de esmagar acontece debaixo dos vossos pés, sugerindo que, embora Deus seja o lutador, o beneficiário da vitória é o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao nome de Deus. Você e eu somos os beneficiários quando nós colocamos a nossa vida no altar, entregamos a nossa vida a Jesus. Ele guerreia por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Arnion, que vai agora contra Satanás para derrubá-lo de uma vez por todas. E ele fez isso na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Porém, no contexto escatológico, tá bom? Na guerra cósmica, Deus vai colocar fim ao diabo, aos anjos maus, aos pecadores e a toda a maldade.
não mais existirá morte, não mais existirá vírus, não mais existirá pandemia, pecado, nada, nada. Deus vai colocar fim a este mundo mal. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para Paulo, o esmagar de Deus é um ato da graça divina em nosso favor. Não é por acaso que a palavra graça é usada na próxima linha, identificando o sujeito dessa graça com o próprio Messias. O Messias é a graça. O Messias é a nossa salvação. É a nossa única solução, meu irmão, contra a serpente, contra o dragão. E aí, sabe o que Paulo faz? Ele faz assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que legal. Paulo transforma seu lema de esperança numa oração que evoca essa graça no fluxo da existência humana. E isso vale para mim e para você hoje, meu irmão e minha irmã. E aí ele fala, seja convosco. Essa graça, seja convosco, seja comigo, seja com você. A esperança tornou parte inerente da vida presente e possui aplicação existencial, apoiando-nos em nossa luta diária contra o mal, contra o pecado. Somente em Jesus, a nossa luta diária é vitoriosa. Que de uma maneira especial, você possa ter compreendido aqui um pouco daquilo que eu tentei, né, explicar para você aqui. Espero que você tenha, de certa forma, compreendido e entendido que Jesus Cristo, ele é o melhor, ele é a solução para cada um de nós. Gênesis 3,15 fala da mulher, da semente, né, e da serpente. E dentro desse contexto escatológico, Paulo vai mostrando para mim e para você que a semente, que é Cristo, o Messias, vai pegar a serpente, que é Satanás, o diabo, e vai esmagar, destruir para todo sempre. A vitória já foi dada na cruz. Lembre-se de uma coisa. A vitória já foi dada na cruz, porém o mal ainda existe. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com medo. Então o mal existe. Então, o que a gente precisa? Teologicamente, a gente já viu que Jesus já venceu. Porém, num contexto escatológico, isso ainda não aconteceu, porque o diabo não foi destruído. Derrotado ele já foi, perdão. Não foi destruído para sempre. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar em glória e majestade. E quando Jesus voltar, o mal nunca mais existirá. Sabe, amigo, que de uma maneira especial, Deus te abençoe. Que de uma maneira especial, o Senhor Jesus te abençoe. Espero que você tenha compreendido, amigo e amiga do Facebook, prezado irmão, prezada irmã, compreendido essa mensagem. Espero que tenha conseguido transmitir para você, que o Espírito Santo tenha traduzido da melhor maneira para você, e eu espero que você tenha ficado até o final aqui. E que de uma maneira especial Deus continue te abençoando, abençoando você e sua família. E eu quero contar com você aqui todos os domingos para a gente dar sequência a este assunto tão importante. Eu não gostaria que você deixasse de estar conosco aqui. Sabe por quê? Porque nós vamos estudar assuntos maravilhosos. E só para enfatizar, a nossa base de estudo está nesse livro, O Caminho para Emaús, um livro fantástico. E o nosso próximo estudo, no próximo domingo, será A Estrela. E eu espero que você, de uma maneira especial, venha compreender isso também e que eu e você juntos possamos aprender mais e mais do Senhor. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração com você para a gente encerrar. E espero que a graça de Deus esteja em sua vida constantemente. E que você não tenha medo da serpente. Sabe por quê? Porque a semente, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está pronto para a batalha, né? Que já venceu, derrotou o diabo, a serpente, que é o inimigo. E logo, logo, Jesus vai voltar para nos dar o reino da glória, para a honra e glória do seu nome. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de falar com os nossos amigos queridos, que de uma maneira especial o Espírito Santo esteja na vida de cada um. E que eles possam, Senhor, compreender cada dia mais a promessa do Senhor,
que a promessa do Messias, que a graça encha o coração dos nossos amigos e amigas, e que eles sintam cada dia mais a presença do Senhor em suas vidas. Espero que eles busquem o Senhor em oração, busquem e compreendam, em nome de Jesus. Amém.